professor, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui estou para mais uma vez apresentar com muita alegria e satisfação a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na segunda lição. O ano nem começou e já estamos na segunda lição. Como o tempo está passando rápido. Passa não o tempo, vai com calma. Desde já eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal EBD Kids, resumindo o EBD. Que Deus nos abençoe pela audiência, pela fidelidade. Me conta aqui, como foi a primeira aula, como foi o início do trimestre, como os alunos aderiram às novidades que você levou, a coroinha de primeira EBD do ano de 2026. Me conta aqui as novidades, deixa aqui no comentário. Eu tenho certeza que foi uma bênção, que tudo foi preparado com muito amor, com muito zelo, muito carinho. E que Deus abençoe você por esse empenho, né, de estar preparando as aulas com carinho para os nossos pequeninos. Você que é novo, seja bem-vindo aqui no canal. Se não assistiu a primeira aula com dicas especiais, assista. Aproveita e inscreva-se se não for inscrito no canal. Deixe aqui nos comentários como foi que você encontrou o canal EBD Kids, resumindo o EBD. Diga se você está gostando, deixe aqui alguma crítica construtiva para que eu possa melhorar. Compartilhe esta pré-aula com o máximo de pessoas que você puder. Assim você também estará cumprindo o IT de Jesus, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Neste trimestre estamos estudando o tema Encontrando com Deus. E sem mais delongas, vamos para a nossa aula, que hoje está recheada de conteúdo edificante, que vai edificar muito a sua vida. Então, papel e caneta na mão e vamos à nossa pré-aula. Nesta semana, vamos estudar sobre a obediência a Deus. Até mesmo quando todas as nossas à volta fazem coisas erradas. Estamos vivendo dias difíceis nos quais a maioria não atenta aos sinais dos tempos. Assim como nos dias de Noé, muitos vivem suas vidas sem considerar as consequências de suas maldades. O próprio Jesus fez esta comparação dizendo que a humanidade viveria dias de muita distração antes dele retornar com seus anjos nos ares. Então, o nosso Jesus, ele fez essa comparação e ela está registrada em Mateus 24, 37 ao 39, que nos diz que a vinda do Filho do Homem será como a do tempo de Noé. Pois naqueles dias, antes do dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não sabiam o que estavam acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim, acontecerá também na vinda do Filho do Homem, do nosso Jesus, do nosso Mestre. Então nós precisamos estar alertas e levar esta mensagem também para os nossos alunos, ensinar para eles que nós precisamos estar atentos aos sinais e continuar enquanto estivermos aqui anunciando o Evangelho, preparando o povo para a vinda de Jesus. E desde já é necessário que eles aprendam a importância de permanecerem firmes na fé e na obediência à palavra de Deus. Então eu quero deixar aqui a dica para o iniciando a aula. Chegue cedo e prepare o ambiente para receber os seus alunos. Eu sempre digo que é bom você estar na sala primeiro que os alunos. Organize a sala e prepare todo o material que irá utilizar sobre a mesa. É muito importante para que na hora que você estiver ministrando a sua aula, você não esqueça de nenhum objeto que seria usado. Não esqueça de preencher o plano de frequência, que é o carimbo do passaporte, onde você vai levar o resumo do país sugerido pela lição. Então eu sempre digo, né, que antes de orar pelo país, a gente leva um resuminho para a turminha conhecer aquele país pelo qual irão orar.
Promova um bate-papo com sua classe sobre a aula de hoje. Diga aos alunos que devemos sempre fazer a coisa certa, mesmo quando os coleguinhas fazem errado. Então nós não podemos ir no embalo, como dizem as crianças aí, ou fazer porque o outro fez fazer também. A gente precisa de imitar a coisa certa, fazer coisas como o apóstolo Paulo disse. Enfatize que Deus abençoa muito aquele que permanece fiel, mesmo quando está cercado de tentações. E aqui é bom você, professor, explicar o que significa tentação. Então eu vou deixar o significado de tentação e junto uma pequenina dinâmica que ilustra a tentação na linguagem infantil para que eles entendam e assimilem bem o significado de tentação. Por que a tentação? Tentação é quando aparece uma vontade de fazer algo que parece legal ou fácil, mas que não é certo e pode deixar Deus triste ou machucar alguém. É como uma voz baixinha dizendo, e essa é a dinâmica que você vai fazer com eles. Vai lá, ninguém vai ver. Mas no nosso coração, Deus nos ensina o que é certo. E o exemplo infantil aqui, você vai dizer para eles. Saiu da sala e deixou um pote de balas na mesa dizendo que só podia pegar no final da aula. Aí vem a tentação e diz, pega só uma agora. Ninguém está olhando, a professora não está vendo. Mas resistir à tentação é escolher fazer o que é certo e esperar. Então, não fazer o que aquela tentação de pegar te induz, mas lembrar da ordem da professora. E qual que é o ensinamento que nós aprendemos aqui? Que quando a tentação aparece, podemos lembrar que Deus nos ensina, então você vai lembrar do que Deus ensinou, pedir ajuda a Jesus para que você não venha cair em tentação e escolher fazer o que é certo. O que é certo? É o que a professora diz, só pode pegar a bala no final da aula. O título da lição, Deus se encontra com Noé. Essa é uma das histórias que as crianças mais amam. Inclusive, eu quero deixar um abração forte para nossa amiguinha Josiele. Essa é uma das histórias da Bíblia que ela mais gosta de contar no momento de contação de história na classe, que ela aprendeu. Foi uma das primeiras. Ela fala que ela ama, principalmente quando aparece a parte do arco-íris, que é a aliança que Deus fez ali depois do dilúvio. O ponto central. O Senhor Deus honra aqueles que leem e obedecem a sua palavra. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre obediência. E mais uma dica aqui para o professor. Levar a definição de obediência para eles. Mas antes de falar o significado, você pode perguntar para a sua classe, para os meninos que estiverem ali, para as crianças. O que significa obedecer ou obediência? Deixe que eles expressem com suas palavras e depois diga que obedecer é o mesmo que se submeter à vontade de outrem. É estar sob o comando de alguém, obedecer à ordem de alguém. Naquele tempo não havia chuva e a Bíblia nos conta que Noé vivia pregando a palavra de Deus, anunciando, que o povo se voltasse para Deus, se arrependesse da maldade. O povo ali, naquele tempo, existia muita maldade. Então Noé pregava sobre o arrependimento. E ele estava construindo um barcão, que é a arca. Só que o povo não dava ouvidos. Por que será que eles não davam ouvido? Porque eles não acreditavam que choveria. Porque naquele tempo ali eles só conheciam orvalho. Eles ainda não havia chovido. Então o povo zombava de Noé e pensava, quem sabe ele não está enlouquecendo. Mas, mesmo sem o povo dar crédito, as suas palavras e a maldade do povo era tanta que continuaram incrédulos, vivendo a sua maneira de viver, do jeito que eles achavam que estava certo. Mas Noé perseverou em construir o barcão, a arca, e crendo e sendo obediente à voz de Deus. E eu vou deixar o resto da história para o final. Agora nós vamos para o objetivo da lição, que diz assim: que o aluno saiba
que Deus sempre protege e abençoa quem faz o que é certo. Deus sempre ampara e abençoa aqueles que escolhem trilhar o caminho da retidão, o caminho certo, da obediência aos seus mandamentos. Então, todo aquele que obedece e decide viver em obediência aos mandamentos de Deus tem a proteção divina, que é uma promessa para quem pratica o bem. E eu trouxe para você, professor, algumas curiosidades sobre a Arca de Noé. Essas curiosidades é sempre importante para enriquecer a sua aula. Então, não deixe de levar para a sua classe, de anotar ou fazer a impressão em PDF para você estar levando também. Você já imaginou o tamanho da arca? É uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos. Talvez seja difícil imaginar. E aqui seria interessante você levar impressa alguma figura ilustrativa, para que os alunos vejam o tamanho da arca, né, e tenham mais ou menos noção de como era. E vai prender a atenção dos alunos também. E mostrar a grandiosidade de Deus até no projeto de criação da arca. Então veja que Deus, quando tem os seus projetos, Ele tem os seus planos e tudo é do jeitinho que Ele gosta. Mas veja aqui a comparação do que caberia dentro da arca. Essa chuva, anos 600, segundo mês, 17º dia. Então significa que Noé entrou no dia 10 e após 7 dias começou a chover. As águas começaram a baixar no ano 600, sétimo mês. Então a arca ficou 5 meses flutuando nas águas. Se fosse trazer para o nosso calendário, ela entrou no mês de fevereiro, ficou até o mês de julho. E a Bíblia diz que os picos das montanhas aparecem no ano 600, do 10º mês. Se fôssemos trazer para o nosso calendário, seria no mês de outubro, no primeiro dia do mês. Só que é bom lembrar que não é no nosso calendário, então eu estou citando o mês aqui do nosso calendário, para você que vai explicar na classe ter uma noção de contar para as suas crianças. Noé solta um corvo e uma pomba, ambas voltam sem nada. Isso aconteceu no ano 600, no 10º mês, no 10º dia. Aí Noé solta outra pomba que volta com um ramo de oliveira. Isso aconteceu também no ano 600, no 10º mês, 17º dia. E as águas secam. Aí nós vamos relatar aqui que isso aconteceu no ano 601. Então já mudou de ano aí no primeiro mês, no primeiro dia. A terra está completamente seca. Ano 601 da vida de Noé. Segundo mês. 27º dia. Então, 1 ano e 10 dias, mais ou menos 1 ano solar. Esse processo todo levou aproximadamente 1 ano. Então, começou no ano 600, terminou no 601. As águas começaram a baixar após o 5º mês. Então, durou 150 dias, choveu por 1 mês e 10 dias. É por isso que, às vezes, algumas traduções da Bíblia falam 140 dias e 40 noites. Então, essa grande inundação não foi só por conta da chuva, dias que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, de repente, seu aluno pode perguntar: o que são comportas? O que são essas grandes comportas, fontes do abismo? São as águas de origem subterrânea. E eu vou deixar aqui também uma imagem ilustrativa para você ter noção mais ou menos do que é essas águas subterrâneas, de como isso aconteceu. Agora nós vamos
para a sugestão de corinhos, que eu sempre gosto de deixar para você, professor, levar para a sua classe. A primeira opção de corinho é obedecer. É mais que importante do grupo Diante do Trono Kids. E o segundo corinho é a Arca de Noé, de Aline Barros. No trimestre passado eu tinha um hábito de cantar um pedacinho de cada corinho, mas o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar só o título. É muito importante cantar um louvor relacionado com o tema da lição. Então, como estamos falando do encontro de Deus com Noé, vamos falar sobre a Arca de Noé. O Memória em Ação diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos de número 119, versos 11. O que significa dizer? Significa memorizar, meditar e viver segundo os ensinamentos de Deus, usando a Bíblia como guia moral para se proteger das tentações e tomar decisões corretas. Então, quando a gente fala de coração, no entendimento bíblico, quando a gente fala, guardei a tua palavra no meu coração, é na mente. Por quê? Porque a gente memoriza tudo que vem na nossa mente, a gente guarda. Então nós precisamos se manter fiel a Ele, encontrando alegria em seus mandamentos. A única forma de nós fazermos isso é guardando a palavra dEle, meditando. Isso é um princípio bíblico que destaca a importância de ter a palavra de Deus como um tesouro interior, um escudo contra o pecado e uma fonte de força para uma vida justa. Então, quando a gente protege a nossa mente, a gente nos enche de coisas boas, das palavras de Deus, a gente tem a mente protegida contra as coisas que vêm para tentar nos desviar do caminho certo. Então, leve isso para a sua criança. E para memorizar o versículo, temos uma dinâmica bem interessante, sugerida pela nossa lição. E é bom você anotar e fazer com a sua classe. Com a ajuda dos seus pequeninos, peço que cada um primário confeccione e enfeite envelopes no formato de coração. Depois, deverão escrever o versículo de hoje, dando um espaço maior entre cada palavra. Então, eles deverão, numa folha A4, fazer essa dinâmica. Escrever o versículo e depois tirar aqueles papeizinhos recortados e montar o versículo. Em seguida, peça que recortem cada palavra e coloque as dentro do envelope. Então, vai escrever ali, ou você pode imprimir também o versículo, levar uma folha para cada aluno e deixar eles recortados. Ao seu sinal, todos deverão tirar as palavras do coração, do envelope em formato de coração, e colocá-las em ordem. Isso é uma dinâmica interessante. Você pode levar um mimo, uma bala, um pirulito, alguma coisa assim, para premiar aquele que conseguir realizar primeiro a tarefa. Então, ele deverá recitar o versículo em voz alta. E, ao final, solicite que todos, juntos, recitem o versículo. E aqui você pode, então, levar esse mimo. Um lápis, uma borracha, está no período de início das aulas. Estão de férias, está quase chegando o início das aulas. E é bom levar um mimo, assim, que eles vão utilizar no decorrer do ano aí, letivo. Reforce aos alunos que a palavra de Deus é muito especial e deve ser guardada com carinho em nosso coração, para que saibamos fazer a coisa certa em cada situação. Então é por isso que nós precisamos nos encher de Deus, guardar a palavra dele em nosso coração, preencher a nossa mente com coisa boa, para no momento da dificuldade a gente saber qual rumo tomar. Explique que guardar a palavra de Deus significa não só memorizá-la, mas também praticá-la. Então não adianta só eu ler, eu preciso de praticar no meu dia a dia. E que todos os que aprendem a palavra e a obedecem são abençoados e felizes. Então o Senhor sempre recompensa aqueles que praticam a sua palavra, assim como fez Noé. Muito bem, então agora nós vamos para o nosso projeto missionário. E se você já gostou da aula até aqui, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Então, da nossa semana é falar sobre o país da China. A China é um dos países mais antigos e populosos do mundo. Fica localizada no continente asiático. A sua capital é Pequim, centro político e cultural do país.
O idioma oficial é o mandarim, bem chamado de chinês padrão. A China faz fronteira com vários países entre Rússia, Índia, Mongólia, Coreia do Norte, Vietnã, Nepal e Paquistão, o que a torna uma nação estrategicamente muito importante. E a lição também sempre nos sugere um dos seus monumentos importantes. E aqui eu trouxe um dos seus maiores símbolos, que é a Grande Muralha da China. Uma enorme construção histórica feita para proteger o território de invasões. Hoje, ela é um dos principais pontos turísticos do mundo e patrimônio da humanidade. Em relação à religião, é um outro foco importante aqui do canal. Como nós estamos falando, do Evangelho, segundo a pesquisa, a China não possui uma religião oficial. As crenças mais comuns são o budismo, o taoísmo e práticas tradicionais chinesas. O governo se declara oficialmente ateu. E a China persegue cristãos, especialmente aqueles que não se alinham com as igrejas controladas pelo Estado, que é o movimento patriótico das 3 autonomias. Como as igrejas domésticas, que é igrejas em casas, que são frequentemente fechadas, seus líderes presos e fiéis multados, devido ao controle rigoroso do Partido Comunista sobre a religião, buscando subordinar a fé à ideologia do partido e limitar a influência cristã, com relatos constantes de vigilâncias, restrições e interferências nas atividades religiosas. Então nós somos privilegiados por ter liberdade de falar do amor de Deus. E quais são os nossos pedidos de oração pela China? Oremos pela China para que haja liberdade religiosa, proteção aos cristãos perseguidos e para que o Evangelho alcance corações trazendo esperança, paz e salvação a esse povo tão numeroso. É um povo numeroso e que precisa ouvir falar do amor de Jesus. Agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia. O texto de referência de hoje está em Gênesis, no capítulo 6 e capítulo 7. Gênesis capítulo 6 e capítulo 7 narram a crescente maldade humana que levou Deus a decidir destruir a terra com um dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família, que foram instruídos a construir uma arca para preservar a vida. Então, nesse capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos estar vendo esses relatos. E o capítulo 6 detalha a corrupção da humanidade, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, o surgimento de gigantes, Nefilim, e o arrependimento de Deus, enquanto o capítulo 7 descreve a entrada na arca e o início das águas do dilúvio, com Deus fechando a porta da arca. Então, aqui nós estamos vendo o que traz, os capítulos 6 e 7. A história completa, que nós não vamos contar toda a história que está na lição, mas eu vou fazer um resuminho aqui. Nos tempos de Noé, a humanidade havia se afastado de Deus e praticava muitas maldades. As pessoas não se importavam mais em obedecer ao Senhor, nem em fazer o que era certo. E o que entristeceu profundamente o coração de Deus, fazendo assim com que Deus projetasse uma arca para salvar aqueles que obedecessem a sua palavra e aqueles que não, infelizmente, pereceriam. E aqui o professor pode levar algum recurso visual ou apresentar a figura 1.2. Diante de tanta violência e pecado, o Senhor decidiu
destruir a terra por meio de um grande dilúvio. E, entretanto, Noé era um homem justo que tinha 3 filhos. E aqui você pode estar mostrando a figura 2.2 ou confeccionando algum bonequinho de EVA ou imprimindo figuras que mostram os filhos de Noé. Noé era temente a Deus e obediente à sua vontade. Ele vivia de maneira correta e se afastava do mal. Por isso, Deus fez uma aliança com Noé e revelou seu plano. E aí você pode perguntar aí na hora da contação da história, que plano era esse? Alguém de vocês sabe me dizer? Ouça com atenção seus alunos e diga para eles. O plano de Deus era construir uma grande arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre a terra. E aqui você apresenta a imagem 2.3. A barca deveria ter 3 andares, o suficiente para abrigar tanto a família quanto as várias casas de animais nela, a fim de que aquelas espécies existissem após o dilúvio. Mesmo sendo zombado pelas pessoas que não acreditavam que viria chuva, ou que a chuva pudesse acontecer, uma vez que a Bíblia nos conta que ainda não havia chovido, que o que regava as plantas era o orvalho que subia da terra. Então Noé obedeceu fielmente a todas as orientações de Deus. E aqui você pode apresentar também a figura que vem proposta na lição, ou aquele recurso que você levar a confeccionar. Quando o dilúvio chegou, somente Noé e sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Sim, Deus cumpriu a sua promessa e salvou aqueles que creram e obedeceram a sua palavra. O texto também nos ensina que, assim como nos dias de Noé, muitas pessoas hoje rejeitam a palavra de Deus. E é o que nós fazemos quando nós evangelizamos, que nós entregamos o folheto e nós falamos sobre o amor de Jesus. Muitas pessoas zombam, acham engraçado, ou acham que a gente está ficando louco. Porém, aqueles que permanecem fiéis, obedientes e confiam em Jesus como Salvador serão salvos. Então, aqueles que creem naquilo que você prega a respeito de Jesus serão salvos. E qual é a conclusão que nós tiramos, que nós trazemos de importante sobre a obediência de Noé? A conclusão é que a história de Noé nos mostra que obedecer a Deus é essencial, mesmo quando somos diferentes da maioria ou quando ninguém acredita no que Deus está dizendo. Então, nós somos usados por Deus para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, que é o ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, foi um mandamento de Deus. E quando Noé foi salvo, não por ser perfeito, mas porque escolheu confiar, crer e obedecer no Senhor, assim também somos nós. Da mesma forma hoje, quando nós pregamos, Deus continua honrando aqueles que escutam sua voz e seguem seus ensinamentos. Amém? Para os seus alunos, e enfatize que a obediência traz proteção, bênção e salvação, e nos ensina que vale a pena fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando somos tentados a fazer coisas que não agradam a Deus. Assim como Noé foi preservado, Deus nunca Deus cuida e está sempre com os que vivem em obediência à sua palavra. Agora nós vamos para o quadro Ensinar é Arte. A lição não nos trouxe nenhuma dinâmica, mas eu trouxe um acróstico aqui com a palavra obedecer. Você pode perguntar para os alunos quais são os benefícios, ou quais os benefícios tem a pessoa que é obediente à palavra de Deus. E você pode criar com eles ou fazer junto com eles. Com a letra O, nós vamos ouvir a trombeta soar. Quando a gente é obediente a Deus, nós vamos ouvir quando a trombeta soar que Jesus está voltando. Que Jesus, ele vai nos levar e é só os obedientes que vão ouvir esse toque. Então, diga que a letra O significa ouvir a voz ou a trombeta tocar. Com a letra B, nós vamos contemplar ou ver as belezas celestiais que estão nos esperando no céu. Quanto benefício
de ser temente a Deus, de obedecer a palavra de Deus, nós podemos desfrutar. Por exemplo, a letra E, nós podemos enfrentar desafios aqui na terra, mas nós vamos ter fortalecimento espiritual, força para vencer as tentações, força para perseverar, paz e confiança em meio às tribulações. Então, olha quando somos obedientes, o Senhor nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar sozinhos nesses momentos difíceis. Pelo contrário, Ele vai estar conosco e nos ajudando, nos fortalecendo a vencer as dificuldades. Com a letra D, nós vemos as dádivas. Por que é que é dádiva? Dádiva é o termo utilizado no sentido de presente divino. Então, o que é o presente divino que Deus nos deu? A nossa salvação, a vida eterna. E isso só vai obter quem for obediente à sua palavra. A letra E, novamente, a esperança. Nós podemos ter esperança. Os obedientes, eles têm esperança que Jesus um dia vai voltar. E essa vinda pode ser a qualquer momento. Pode ser individual e pode ser coletivo. Com a letra C, os obedientes, eles sentem o cuidado constante de Deus. A Bíblia diz que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Com a letra E, novamente, a eternidade. Nós podemos obter a eternidade. Os obedientes vão estar eternamente com o Senhor lá no céu. E com a letra R, nós vamos receber as bênçãos prometidas. Então, obedecer a Deus nos torna melhores cidadãos. E, se formos obedientes, teremos todos esses benefícios. Amém? E agora nós vamos à correção das nossas atividades. A atividade número 1 diz assim: com a primeira letra do nome de cada animal, encontre o que Deus faz a quem o obedece. Então aqui estão os animais, as imagens dos animais, e a partir da primeira letra você vai formar a palavra. Você vai aguardar um instante para que as crianças formem ali a palavra, pode perguntar se alguém quiser responder e corrija com eles. Então a resposta vai ficar assim: protege. Deus protege quem obedece. Graças a Deus. Então seja obediente que você terá a proteção de Deus. Atividade número 2 diz assim: complete o versículo. Aqui está o versículo e diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos. E aí, as lacunas você vai escrever Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Essa referência você encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 9. E a atividade número 3 diz assim: desenhe como você imagina a grande barca que o Criador ordenou que Noé construísse. Essa atividade é uma atividade livre, mas você pode levar aqui algum desenho que mostre como você imagina que seja esse barco. E eu vou deixar aqui também algumas outras atividades que você queira imprimir, levar para a sua classe para fazer ali como atividade extra. Para o encerramento, reúna as crianças e recite o versículo do dia. Solicite a ajuda de todos para arrumar as cadeiras e colocar o material utilizado na aula em seu devido lugar. Isso é muito importante, fazer com que eles participem de todo o cronograma ali da aula, de tudo que for feito ali na aula. Não esqueça de orar, pedindo a Deus para que seus alunos tenham um encontro real com Ele e que busquem sempre ter intimidade com Cristo e fazer o que é correto. Sendo assim, a aula está terminada. Eu te agradeço por ter ficado até o final. Deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e quero dizer para você que te espero na aula de número 3, querendo Deus. Então não me deixe só. Fique conosco, participe, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, comente de onde você está me assistindo, o que está gostando na aula e assim nós continuaremos tentando a cada dia melhorar e trazer aulas produtivas para que você tenha uma EBD abençoada, produtiva, rica em conhecimento. Te espero na próxima aula, querendo Deus. Bye, bye.